Ele nunca participou, ele nunca esteve junto, ou estava junto, mas era como se não estivesse junto ali. É algo muito sério, muito tremendo. Nós tivemos uma experiência muito interessante em Londres. Tinha um rapaz jovem e um outro senhor casado que estavam dirigindo uma van de entrega de madrugada e sofreram um acidente, e esse senhor casado acabou falecendo. E o rapaz acabou sendo hospitalizado e fizeram uma coma induzida para que ele pudesse estar lá e não sentir tanta dor. E foi. E ele em coma, eu e a minha esposa fomos visitá-lo. E aí a gente viu aquele jovem, a gente se compadece da situação. E aí o que acontece? Ele não podia falar, mas ele tinha uma vantagem. O ouvido é o último que morre. E ele então podia escutar ainda em coma. É algo muito incrível isso. E aí ela ficou compadecida, assim como mãe, e lembrando que a família estava no Brasil, desse rapaz e tudo. E aí ela chegou perto dele e começou a dizer: olha, eu sei que você me escuta, nós queremos orar por você. Você é importante para nós. Nós amamos você. Nós queremos que você retorne. E a impressão que dava, como ele não se mexeu, ele não apertou a mão, ele não fez nada, ele estava ali frio. A impressão que dava para a gente era: talvez não tenha escutado. Aí ela fala para mim: vamos fazer uma oração. Aí eu oro. E eu oro dizendo: Senhor, ainda que ele esteja no vale da sombra da morte, a palavra diz que tu estaria com ele e eu não o deixaria só. É algo especial, algo maravilhoso, e nós queremos pedir a Deus: traz ele de volta. E aí passou uns 2 ou 3 dias e de repente ele voltou, teve uma fase de recuperação e tudo mais. E aí depois ele falou para nós: olha, eu quero dar o meu testemunho. E quando ele foi dar o testemunho, olha que surpresa. Ele disse assim: pastora, eu ouvi tudo que a senhora disse para mim. E eu quero dizer para a senhora que eu estou de volta por aquilo que eu escutei. E eu estava também na oração. Aleluia! Glorificado o nome do Senhor. O ouvido é algo especial, irmãos. O ouvido é algo especial. Deus fala conosco através dos nossos ouvidos. Então é algo tremendo que podia acontecer. Ele não falou lá naquela porque não tinha condição de falar, mas quando ele despertou novamente, ele veio e deu testemunho que ele escutou tanto as palavras dela como a palavra da oração. É lindo demais, não é não? Quantos querem agradecer a Deus nessa manhã pelo ouvido? Dizer: Deus, obrigado, porque eu posso escutar, eu posso ouvir. Obrigado, Senhor. Obrigado mesmo, porque tu és especial, tu és maravilhoso, tu és glorioso. Aleluia. Uma outra coisa importante para os hebreus: ser surdo e mudo significava para eles mesmos como uma espécie de maldição, ou como se fosse uma praga que fazia com que a pessoa ficasse separada de todo mundo, sem comunicação, sem afeto, sem uma porção de coisas que são necessárias para a nossa vida aqui. Uma outra coisa interessante em relação a esse quadro era uma espécie de um pano de fundo de tratar em relação a essa cura. Como o Senhor tratou isso, como Ele cuidou isso com um carinho especial, como Ele fez um atendimento diferenciado para esse rapaz. É muito interessante. Eu quero dizer para os irmãos que quanto mais eu mergulho na palavra, mais eu amo Jesus. Porque ele veio realmente e ele se identifica, ele veio para mostrar realmente tudo aquilo que nós precisamos. Ele vem de uma maneira especial. Ninguém consegue cuidar como ele cuida. Eu me lembro que uma certa ocasião em Londres, no meio de uma tribulação, veio um profeta lá que era do Paraná, e no meio daquela coisa toda assim, ele vem e diz assim: meu servo,
dos teus filhos cuido eu, diz o Senhor. E eu quero dizer para os irmãos que houve assim um alívio, uma coisa especial, uma coisa maravilhosa. Porque todo pai, toda mãe pensa, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu preciso cuidar. Na verdade, nós temos uma responsabilidade, mas a responsabilidade maior é a de Deus, irmão. Ele cuida melhor do que nós sejamos capazes de cuidar. Não é? Nós muitas vezes sentimos até medo, numa fase de adolescente, assim, pode se desencaminhar para cá, pode ir para um caminho errado, pode ir para uma situação, ou de repente já tenha ido até. E aí a gente se sente impotente, se sente sem ação, sem o que fazer. Pois eu quero dizer para vocês hoje, com todas as letras, Ele cuida dos nossos filhos melhor do que nós somos capazes de cuidar. Ele cuida até do marido e da mulher. Vocês acreditam nisso? Porque Abraão mentiu que a Sara era irmã dele somente, e não disse que ela era esposa. E o rei tratou ela como uma rainha, preparou com leite de cabra, com mel de abelha, rainha, com isso, com aquilo, aquele outro, tudo que tinha de melhor naquele tempo, 6 meses. E depois de 6 meses ele entra no quarto aonde ela está. E quando entra ele ouve uma voz: não toques na mulher do meu servo Abraão, porque senão o teu reino será comprometido. Ele cuida mais do que marido, não? O Abraão praticamente entregou ela para o rei, com a mentira. E Deus disse assim: eu vou cuidar dela mesmo assim, o cuidado que você não foi capaz de cuidar. Ele cuida mais ou não? Amém. Quantos podem dizer glória a Deus que Ele cuida mais do que nós somos capazes de cuidar? Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Deus! E aí nós temos os passos que Jesus utilizou, por que caminhos ele andou, como é que ele se introduziu a esse moço, como é que ele conversou com ele. Então o início da cura, ele o conduz à parte da multidão. Irmãos, trazem ele e agora está diante de Jesus. Qual era a coisa melhor que se podia imaginar? No contexto de hoje, de muitos pastores hoje, ia curar na frente de todo mundo, e todo mundo ia ficar aquela coisa maravilhosa, ia achar que ele era a pessoa importante, como se ele na verdade tivesse curado, e todas as coisas aconteceram para ele, para a glória dele. Mas Jesus era diferente. Ele pega o rapaz e sai com ele fora da multidão. Ele quer ter alguma coisa privada com ele, ele quer ter alguma coisa separada, ele quer ter alguma coisa particular com o rapaz, e ele leva longe de todo mundo. Esse é o tratamento, essa é a coisa especial. Não existe coisa melhor nessa vida quando quiser tratar alguma coisa com alguém, quando quiser chamar atenção até mesmo, não chamar publicamente, em particular, em privado, ela dá mais resultado. Aquela pessoa se sente respeitada, se sente considerada, se sente honrada, se sente amada. É algo diferente, irmãos. E quando nós às vezes fazemos pelo ímpeto, publicamente, seja em qualquer lugar público, o resultado daquilo é um resultado muito ruim, que aquela pessoa vai ter e que a gente vai colher também muito ruim. Aí Jesus não, ele realmente valoriza a privacidade desse rapaz. Ele leva ele à parte, e na distância ele começa então o seu trabalho especial. É interessante que o primeiro aspecto que ele faz, ele coloca o dedo no ouvido. Quantas vezes certamente vocês já cantaram: tocou-me, Jesus tocou-me. Amém? Vocês cantaram ou não cantaram? Todo mundo conhece essa música? Amém? Então ele vai lá, ele toca no ouvido, ele põe o dedo no ouvido. Isso fazia parte de uma ministração privada.
Ele está à parte da multidão e agora ele vai e toca com carinho, ele toca com respeito, ele toca com consideração, porque nem todo mundo gosta que a outra pessoa venha e coloque o dedo. A gente mesmo é normal, mas a outra pessoa é estranho para a gente, não é? Então Jesus vem e respeita esse detalhe e vai lá para tocá-lo de uma maneira especial. E é muito interessante que esse dedo de Jesus produz um resultado. Esse dedo de Jesus fala de algo importante e glorioso, como que extraindo qualquer sequela, extraindo qualquer situação ruim, para que ele, na verdade, pudesse voltar a ouvir de novo. E quando ele tira o dedo, o milagre começa a acontecer. E nesta manhã, o Senhor tem a liberdade na sua vida e na minha vida para tocar os nossos ouvidos e para a gente sair daqui ouvindo, sobretudo, o que Deus quer falar conosco, a maneira que Ele quer nos tratar, a maneira que Ele nos considera, a maneira como Ele foi capaz de entregar o que tinha de mais precioso no céu, por amor à sua vida e à minha vida, o seu único filho, o unigênito filho. Amém, queridos? Amém. Ele vai e faz esse trabalho. É interessante que a dor vai embora, todo tipo de fuga, de distanciamento vai embora, os traumas vão embora, o passado vai embora. Um toque que se fazia necessário na vida desse rapaz. Aleluia. Amém? Amém. Que lindo, que especial. O outro aspecto, ele pega e cospe e toca a língua dele com saliva. Irmãos, eu preciso contar para vocês, sobretudo porque hoje é o Dia das Mães. Na verdade, os médicos de hoje, a medicina de hoje, descobriu que a parte que tem mais contaminação no ser humano de bactéria é a nossa boca. É a que mais contamina. Pela medicina de hoje, o beijo deveria ser extirpado, porque se a boca é o lugar mais contaminado de bactéria, então beijar é uma troca de bactéria. Concorda comigo? Não? Estão caminhando por aí? Mas Deus é contra? Não, não é. Mas a medicina é. É interessante outra coisa. Quantas mães nós temos aqui? Mães. Então, qual a mãe que não pegou a comida do seu filho e não deu uma sopradinha assim? Hã? Todas fizeram isso? Não. Qual é a mãe que antes de dar comida para a criança, ela prova a primeira comida assim, para ver se está fria, tá? E aí ela vai dar a comida. Toda mãe faz isso, mas não é só mãe. Eu estou falando de mãe porque é o Dia das Mães, mas o pai também faz isso, não é? O irmão mais velho que vai fazer isso, faz isso também. E sabe o que acontece? Na medicina de hoje, aquela criança fica contaminada. Se aquele adulto tiver problema de dente, a criança pega problema de dente ali. Se ela tem problema de gengivite, a criança vai pegar gengivite, passando dessa maneira. A criança, na verdade, fica totalmente contaminada. Agora, quando o pai e a mãe faz isso, a gente faz para contaminar, não? Como é que a gente faz? A gente faz por carinho, a gente faz por amor, a gente não quer que a criança fique queimada. Quando a gente vai beijar a criança, a gente não vai beijar dizendo assim, vou contaminá-la agora, de um lado, vou contaminar do outro, e tudo. Não, então, não é essa a postura. Quando nós vamos fazer aquilo, nós estamos dizendo, eu estou dando amor, eu estou oferecendo amor. Amém? Não? Amém. E Jesus faz uma coisa mais incrível do que isso. Ele cospe. Só cuspir já é uma coisa meio... Não é? E pega a saliva com os dedos. De repente fala para ele assim, e ele então abre a boca e ele passa a saliva na língua dele. E quer saber mais? O garoto não era cego. Ele viu tudo. Ele era
Provavelmente lá no coração dele ele pensou em arca. O que é isso que ele vai fazer comigo? Mas eu quero dizer para vocês que o que Jesus estava fazendo era a maior expressão de carinho que uma mãe pudesse dar ao seu filho, ou o pai dar ao seu filho. Ele estava expressando naquela hora para aquele garoto isso. Ele estava dizendo para ele nesse ato: tudo aquilo que a sua mãe, você não escutou da sua mãe, e você não pode falar para ela, eu agora vou traduzir para você, eu vou colocar de novo tudo para funcionar na sua vida. Aleluia! É algo especial. Jesus realmente é maravilhoso. E ele vai lá. Uma outra coisa, queridos: a nossa saliva pode ser contaminada, mas a dele é. A dele curava, meu irmão. Tem uma outra passagem na Bíblia que ele cuspiu no chão, fez lodo com terra e veio cego, mas esse pelo menos era cego, ele não viu nada. Não é? E pegou aquele lodo assim, passou nos olhos dele assim, e disse para ele: vai te lavar no tanque de Siloé. Ele foi e voltou vendo. Aleluia! Terra contamina? Contamina. Criança, quando está comendo terra, tem problema de anemia, mãe? É assim, mãe? Mas ele pega aquilo que poderia ser contra, e saliva, que não é a melhor coisa de pegar, e ele faz, e vai lá e faz um trabalho incrível, e ele passa a enxergar novamente. Aleluia! Quantos podem glorificar esse Deus? Olha o teu nome, Senhor. Tu és capaz, tu és maravilhoso, tu és glorioso, tu és realmente extraordinário. Uma outra coisa importante que eu gostaria de colocar para os amados: que isso que a mãe faz com o filho, ou o pai faz, na psicologia, eles colocam um termo para isso. Eles colocam assim: amatriciar. É uma palavra que não se fala ou que não se ouve normalmente, mas amatriciar é dar esse carinho de mãe, esse carinho sem reserva, esse amor incondicional, essa coisa linda que existe em nós seres humanos. Não é? E Jesus está dizendo assim: você foi, garoto, amatriciado agora por esse ato tremendo. Amém? Amém. Então diga para a pessoa do lado: o pastor Paulo não está falando mal do carinho e nem mal do beijo, mal de nada. Diga para a pessoa do lado. Diga para a pessoa do lado. Ele não está falando isso. Pastor Paulo não está proibindo isso de jeito nenhum. Eu estou conscientizando só. Amém? Mas estou dizendo para vocês que essa é a nossa expressão de amor, de carinho, de consideração, de respeito. E nós vamos seguir com isso. Por mais que a medicina venha e queira contrariar tudo, nós vamos seguir esfriando a comida, não é? Vamos seguir. A gente não vai dar comida queimando para a criança, vai não? Não é? Então nós vamos seguir cuidando, nós vamos seguir trabalhando. Glória a Jesus. E quando o Senhor faz isso, Ele ergue os olhos aos céus e dá um grito. E Ele diz: Efatá! Essa é uma expressão na linguagem judaica. E Ele está dizendo: abre-te! E naquela hora, os olhos, os ouvidos do garoto e a boca começou a falar normalmente, e os ouvidos passaram a ouvir normalmente. Imagine a cena, o garoto vindo assim para a mãe dele, e pela primeira vez ele vai dizer para ela: mãe, eu te amo. E aí a mãe fala: filho, eu te amo também. E ele está escutando tudo pela primeira vez, falando pela primeira vez e ouvindo pela primeira vez. Não é algo tremendo. Aleluia. Mas eu quero dizer para vocês que isso é especial. E eu quero contar uma coisa minha particular. Talvez o pastor Jonas nunca tenha ouvido isso, até porque eu tinha vergonha de contar. Como é que eu vim a esse mundo? Então, às vezes a pessoa vê alguém pregando assim, não sabe o background daquela pessoa, que está por detrás daquela vida. E, na verdade, os meus avós não eram pessoas abastadas, e morreu meu avô. E a minha avó ficou com 3 filhas mulher e um filho homem.
sozinha, sem dinheiro, sem nada. Aí ela mudou de um lugar para uma outra cidade maior, e nessa cidade maior ela foi trabalhar num restaurante, que era tudo que ela sabia fazer era cozinhar, e se tornou uma excelente cozinheira. E aí, lá nesse restaurante, houve necessidade de ter uma segunda pessoa para trabalhar. E como ela tinha 3 filhas, ela levou uma delas, levou a filha do meio para lá. E essa menina tinha 18 para 19 mais ou menos, e o dono do estabelecimento possivelmente era um português, era casado, mas um determinado dia, olhando para essa jovem, ele ficou tentado, colocou um revólver nela e a estopou. Então ela foi estrupada. E sabe o que era incrível? Se fosse hoje, ela teria o direito de abortar. Mas naquela ocasião, isso há muitos anos atrás, ela não teve esse direito. E de quem ela ficou grávida, sabe quem era a pessoa? Esse que vos fala. Então eu sou aquele filho. Um filho do estupro, um filho por um caminho estranho. Um filho que ela me teve com menos de 20 anos de idade. Numa época que alguém que era mãe solteira era uma pessoa sem mérito nenhum, sem dignidade nenhuma, era considerada uma prostituta, era considerada a pior pessoa, ela não tinha chance, ela ficou jogada, ela tinha agora a mim como um empecilho, até que ela contraiu um novo casamento, ou coisa parecida, né? E, enfim, então viveu essa situação tremenda. Mas o lindo desse negócio, sabe o que é? Que por causa de tudo isso, ela me teve, ela me guardou, ela bem jovem assim, eu não sei explicar isso para vocês, mas eu mamei até 3 anos de idade, e eu já carregava o banquinho para ela sentar, para mim poder mamar e tudo, assim, e tá? E uma coisa realmente incrível, mas eu quero mostrar para vocês como essa coisa nos une, do carinho materno, como essa ligação é importante, como ela é maravilhosa, como ela faz bem para a nossa vida. Mas faltou alguém na minha história, não faltou? Faltou o pai. Aí eu não tinha pai, as outras crianças tudo tinha pai, eu não. Todas as crianças ganhavam presente no Natal, eu não. Todas ganhavam na Páscoa, eu não. A criança dizia, meu pai vai chegar. E o meu? Quando é que ia chegar? O meu nunca chegou. Então eu vivi o drama desse rapaz de um outro jeito. Nós vivemos situações nessa vida diferenciadas, mas a base é a mesma. Nos faltou algo, alguma coisa não existe dentro de nós. Eu vivi dramas com isso. E eu sempre falava com a minha avó, e aí, quando é que vai chegar meu pai? Aí teve um dia que eu tinha 7 anos de idade, aí ela veio e disse, conta tudo isso que eu contei, acabei de contar para vocês, para mim, com 7 anos. Aí imagina qual foi a minha reação. Eu odiei o meu pai. Eu queria matá-lo, literalmente. Eu fiquei desequilibrado dentro de mim mesmo. Eu digo, não é possível que esse camarada fez isso comigo. E não é possível que tenha feito isso com a minha mãe também. E eu fiquei daquela maneira, e comecei a pensar. Na cabeça de criança, eu pensava que eu queria amarrar ele no mato, assim, numa árvore, bem amarrado, que ele não pudesse se livrar. E todo dia eu ia lá com a comida, saindo fumaça, assim, e comia na frente dele, e ele com fome e com sede, assim, e ele ia morrer desse jeito, assim. Essa era a minha mentalidade de criança, como é que eu pensava? E isso eu fui conduzindo comigo. Aos 9 anos de idade eu procurei 2 vezes o suicídio. 2 vezes. E não é que procurei só, eu fiz o que tinha que fazer. Mas felizmente não surtiu o efeito que eu imaginava que ia surgir. E eu quero dizer para vocês que aos 15 anos eu cheguei numa igreja e era um culto muito barulhento. Era muito pentecostal. E eu fiquei escandalizado com o culto, numa quinta-feira. Aí eu voltei desfazendo de que eu nunca mais ia voltar à igreja.
Mas aí tinha um amigo meu que estava querendo namorar uma moça da igreja, e ele já sabia que tinha que se tornar cristão para namorar com ela, mas eu não sabia de nada disso. E aí, quando nós encontramos lá, por acaso, ele vem para mim e diz: poxa, mas você foi na igreja e nem para me avisar, nem para me chamar. E, rapaz, quando que eu ia imaginar que você queria ir na igreja?